Ladies and gentlemen. Falar de Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo, os desafios, será que ele vai pedir reforços? Como é que tá a questão com o elenco? Quando ele chega? Quando começam os treinamentos? E claro, vou falar sobre Luan. O Luan, que era do Grêmio, que passou pelo Santos, que passou pelo Corinthians, pode ser o novo jogador do Vitória. O Luan está a caminho do Vitória. Aconteceu uma proposta, uma reunião com o staff, né? O presidente do Vitória teve uma boa conversa com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Luan. A ideia é você ter ali, explorar marketing, explorar camisa e tal, tem um projeto esportivo também. E me disseram até que foi um contra-ataque, né, do Vitória em relação ao Bahia, que está contratando grandes jogadores e tal. Isso deu muito pano para manga nas redes sociais quando eu tuitei dando a notícia. A informação que eu tenho é que é um negócio que está bastante avançado e, claro, se fechar, a gente traz a informação aqui para vocês. Eu conheço o Carpini, acompanhei muito o trabalho dele no Paulistão no ano passado, no Água Santa, chegando na decisão contra o Palmeiras. Então, assim, eu conheço muito o trabalho dele e entendo que tem tudo para dar certo, é promissor, né? Então, o São Paulo também entendeu isso e ele assinou um contrato, ou vai assinar um contrato de 1 ano, né? Vai assinar um contrato hoje, inclusive. 1 ano de contrato, com possibilidade de uma renovação ali automática, caso venha a conquistar títulos. Mas, André, que tipo de título é esse? É título grande, né? É Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, e isso já teria uma renovação automática, isso ali tá lá no contrato. Ladies and gentlemen. Daniel Alves, o nosso querido Daniel Alves, que está preso hoje, inclusive o julgamento dele deve acontecer agora no mês que vem. Vocês sabiam que ele disputou, segundo a reportagem, 18 partidas enquanto processava o São Paulo? O Daniel Alves, olha só o que ele fez, ó. Ele processou o clube por atrasos salariais na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Essa ação, sabe no que poderia resultar? Poderia resultar em perda de pontos do São Paulo. 18 partidas... Presta atenção na loucura que é. Em 18 partidas, ele jogou pelo São Paulo, sendo que o resultado dos jogos, desses 18 jogos, poderia ser alterado. O São Paulo poderia perder os pontos de eventuais vitórias ou empates por causa do processo que ele estava agindo contra o clube. Vocês podem imaginar um negócio desse? Aí, o que aconteceu? Esse caso não se tornou público na época, ninguém ficou sabendo. E ele continuou, jogou mais 18 partidas. A rescisão desse jogador só aconteceu em setembro de 2021. O último jogo dele foi contra o Fortaleza no dia 25 de agosto. Aí, o São Paulo fez um acordo de rescisão com ele. Lembra que teve a história da Olimpíada? Gente, eu não quero nem lembrar, porque me dá náusea, juro por Deus, me dá náusea. Eu acho que foi o jogador que eu mais peguei bode na história do São Paulo. Na minha, como torcedor, com certeza foi o jogador que eu mais peguei bode, foi esse Daniel Alves. Aí, ele fez essa rescisão de contrato com pagamento de 25,8 milhões divididos em 30 parcelas. Essas 30 parcelas começaram a ser pagas em janeiro de 2022 e estão sendo pagas até hoje. O cara tá na cadeia desde o começo do ano passado, de janeiro de 2023, recebendo do São Paulo essa quantia. No total, só para você ter uma ideia, no total o Daniel Alves custou 40,9 milhões para o São Paulo. Quase 41 milhões de reais. Entre o que ele recebeu, o que ficou de receber, o que ficou estipulado na rescisão, esse é o valor. Aí, no ano passado, o valor dessas parcelas mensais foi, olha só, R$ 380.760. Ele está ganhando do São Paulo R$ 380.760. E só para lembrar, ele está preso desde 2023, um processo lá em Barcelona, acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate, e o julgamento deve acontecer agora em fevereiro. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, é inacreditável isso, né? Agora, o cara processar o clube e jogar 18 partidas ainda pelo clube, processando o clube, sendo que, vamos supor, vamos agir de boa fé, ele se esforçou para o São Paulo conseguir vencer esses 18 jogos. Vamos supor, se o São Paulo vencesse todos os 18 jogos com ele em campo, o São Paulo poderia perder esses pontos por causa do processo que ele estava movendo contra o clube. Eu juro por Deus que me embrulhou o estômago e pensar que eu tenho a camisa desse cara. Eu sou um cara dividido em relação às duas coisas, tá? Ao Dorival na seleção, mas eu acho que ele merecia, né? Estava aí no São Paulo, dando sopa, tinha ganho com o Flamengo, ganhou com o São Paulo, alguns campeonatos. E com o Carpini eu vou pagar para ver, mas eu acho ruim. Eu acho que foi uma aposta, tomara que dê certo. É bom para o futebol brasileiro, uma renovação no quadro de técnicos do futebol aqui no país. Não é. Agora, não sei, ele fica assim, trajando dividido. Um lado acha meio temerário, pegar um sujeito que tem um currículo muito pequeno,
Por outro lado, acha legal ele ser contratado, sendo um cara jovem, quem sabe traga novas ideias, consiga se impor no São Paulo. O Dorival é um homem de sorte. Nos últimos anos, acho que depois desse calvário todo, ele explicou, e acho que tem todos os motivos, né? As questões dos problemas de saúde que ele e a mulher passaram e tal. Essa situação de não ter o Neymar para dirigir é uma maravilha nesse momento, cara, sinceramente. Porque essa coisa de compor, Tironi, o Dorival não vai romper com ninguém, ainda mais em entrevista. Você se acostumou a ouvir o Dorival depois de quase todo o jogo do São Paulo, né? É a mesma situação, a mesma conversa praticamente de sempre. E no São Paulo ele não rompeu nem com o Pato, né? Tipo, que não jogava. É tudo assim. Agora, ele não vai precisar escalar o Neymar. Então, isso é uma vantagem para ele. Outra vantagem, ele não vai precisar resolver a situação do Ramos Rodrigues no São Paulo. Ficou pro Carpini. Outra vantagem, ele não vai precisar dar entrevista todo dia. Outra vantagem, ele não vai precisar trabalhar todo dia. Para ele tá ótimo, cara. Além do sonho, tal, é muito mais confortável ser técnico da seleção brasileira que ser técnico de um clube grande do futebol brasileiro. Vamos combinar. E é curioso que muita da repercussão da quinta-feira foi a chegada do Carpini e menos a entrevista do Dorival na seleção brasileira. Assim como seria a chegada de um técnico do Palmeiras, a chegada de um técnico no Flamengo, a chegada de um técnico no Corinthians. Imaginar que convocar jogador que atua no Brasil aproxime o torcedor, ou reaproxime o torcedor brasileiro da seleção, é uma ingenuidade. Vai ter o efeito contrário, o torcedor vai ficar mais pé da vida indo para a seleção do que já está, porque vai desfalcar o time dele. E, evidentemente, os jogadores que estão aqui não são os melhores que estão lá. O Scarpa, melhor jogador do brasileiro, o cara não conseguiu nem pisar no campo na Inglaterra e na Grécia. Né? O Danilo, ele citou. O Hulk, que nem jogava em alto nível na Europa, ele deita e rola no Brasil, ele domina o Campeonato Brasileiro. Então, assim, os melhores jogadores brasileiros não estão aqui nesse país. O Dorival vai ser melhor que o Diniz na seleção, evidentemente. Ele não vai querer assinar. Rapidamente ele vai formar um time com mais coeso, sem grandes invenções, como ele sempre faz nos seus trabalhos. Agora, que ele tem a obrigação de enxergar melhor, pesquisar melhor brasileiro jogando na Europa é o mínimo. O Diniz foi um desastre. E o Dorival tem uma grande vantagem de novo. Por isso que ele é um homem de sorte. Ser pior que o Diniz é impossível na seleção brasileira. Então, contra a Inglaterra, no primeiro jogo, ele já vai ser melhorzinho. Agora, gente, é aquilo. Nós vamos estar mais preocupados agora com as entrevistas do Carpini do que com as entrevistas do Dorival, certo? Simplesmente é assim que acontece. Sorte do Dorival, vai ficar mais tranquilo lá. Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, galera. Ativar o sininho. Obrigado pela sua presença por aqui, obrigado pela sua parceria. Beleza?